Mas, gente, hoje nós temos a satisfação de receber aqui em nosso programa um dos grandes idealizadores, mentores, articuladores, uma das pessoas que tem uma responsabilidade muito grande com esse novo momento da educação do Estado do Maranhão. Estamos recebendo em nosso programa para falar de vários assuntos aqui o vice-governador do Estado do Maranhão, Felipe Camarão, que está conosco aqui, também ex-secretário de Educação e conhece muito e pode falar com muita propriedade dos rumos e da vinda desses técnicos do FNDE aqui no Estado do Maranhão. Felipe, vice-governador, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Estado. A vinda dessa equipe do FNDE, o que é que vai representar a médio e a longo prazo para a educação do Estado do Maranhão? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Oswaldo, boa tarde a todos que nos assistem. Um bom almoço aí, né? Também o horário de almoço, é sempre um horário bom da gente entrar na casa de vocês aqui através da televisão e conversar sobre este tema tão importante. Como o Oswaldo falou, a educação é o fundamento de uma sociedade. Aliás, Oswaldo, você falava, e eu assim passava pela minha mente, né, que todas as sociedades civilizadas, de todos os países que são chamados desenvolvidos, de qualquer hemisfério, de qualquer ideologia política, independente se é de esquerda, de direita, se é comunista, socialista, capitalista, não importa. Todos eles têm uma coisa em comum. Todos que são desenvolvidos economicamente. China, Estados Unidos, Alemanha, Japão, enfim, que é um investimento forte na educação básica. Por exemplo, a Alemanha e Japão pós-guerra se recuperaram rapidamente porque investiram muito em educação e depois em ciência, inovação e tecnologia, com o ensino técnico, profissionalizante, depois com o ensino superior. Nós só vimos fazer isso agora, a partir de 2015, aqui no Maranhão. Então, e você falou, realmente há um débito nacional com a educação. Olha, eu estava dando uma palestra em Amarante e depois uma palestra em Governador Edson Lobão, Ribeirãozinho, e eu estava mostrando os dados da educação brasileira. Apenas 4 entre 10 crianças de 8 anos conseguem ler e compreender palavras básicas, como bola, casa, escola. 4 entre 10 no período da alfabetização. Isso é algo, portanto, estrutural para o Brasil. Se eu puder dizer assim, Felipe, qual é o principal assunto hoje da nação? É alfabetizar bem as crianças, é cuidar da educação, ainda desde a educação infantil e do fundamental. Aí você me pergunta assim, Felipe, e aí, o FNDE está aqui, e como é que é isso? Deixa eu explicar para vocês. Aqui no Maranhão nós temos 700 obras paradas, obras federais que foram desde a época do Lula, da Dilma, e que ficaram paradas ao longo desses anos. Dessas 700 obras, o FNDE já repactuou com as prefeituras mais da metade. Elas já deveriam estar, Oswaldo, portanto, entregues, porque isso foi desde o ano passado. E, no entanto, no ano passado a gente sabe que nós tivemos eleições municipais e, portanto, muitas prefeituras se dedicaram mais às eleições do que à própria gestão. Este ano nós já temos novos prefeitos, eleitos ou reeleitos, e aí essa equipe do FNDE volta para o Maranhão. A presidenta estava aqui junto com o governador Brandão, com a secretária de Educação do Estado, para poder dialogar e trazer os técnicos. Aí foi o mais interessante, Oswaldo, não foi só evento político. Os técnicos dos municípios estavam lá, estão sendo atendidos até hoje, viu? Tivemos atendimento ontem à tarde, hoje o dia todo, e depois nós teremos etapas regionais, que eu vou também acompanhar. Vou para o interior do Maranhão acompanhar, porque nós vamos fazer o atendimento em loco, naquelas cidades que precisam de ajuda. Às vezes, para que vocês tenham uma ideia, para terminar uma creche, Oswaldo, lá em Bacabal, lá em Matinha, lá em Barreirinhos, o que falta é a inserção de um documento, de uma foto de execução daquela obra. Às vezes é só isso que está faltando para liberar o dinheiro e a obra continuar e ser concluída. Então, são algumas coisas simples, tem outras que são mais complexas, mas o objetivo primordial do FNDE chegando junto foi a determinação do presidente Lula, do ministro Camilo, para que a equipe do FNDE venha no Estado, em parceria com o governo do Estado e com as prefeituras para entregar obras educacionais. Nós vamos ter mais creche, mais escola de ensino fundamental, mais creche em tempo integral, mais escola em tempo integral, como você falou, que o Estado tem os IEMAs, por exemplo, os Centros Educamais, e com isso a gente vai fazer aquilo que eu falei no início da minha fala. Vamos priorizar a educação de verdade, porque falar da eleição é fácil, fazer é que é difícil. Ô Felipe, eu tenho observado que na sua agenda você tem percorrido nos últimos dias várias cidades do Estado do Maranhão. Eu creio que em muitos desses lugares que você tem voltado com a sua agenda agora nos últimos dias, nos últimos meses, o senhor também tem ido ver o resultado daquela semente lá atrás, da Escola Digna. Como é que está o funcionamento desse programa? Como é que estão acontecendo os resultados que já se tem a partir daquela semente que foi plantada lá atrás, que você implantou, que você acompanhou?
Vou te dar 4 exemplos, a partir do que você falou. Eu disse que eu estive em Amarante. Fui proferir uma palestra no IEMA de Amarante, que não tinha. Foi inaugurado, até tirei foto lá da placa, em 2021, quando eu era secretário de Educação. Cheguei lá, vi os resultados. A galera que tinha se formado, nesse período que o IEMA já existe, estão em diversas universidades do Brasil. Maranhão afora e Brasil afora. O EMA-Sul, UFMA, IFMA, ProUni, FIES e outras universidades tantas. Depois fui para Ribeirãozinho, como eu disse, numa quadra que nós inauguramos na Escola do Estado. Não tinha nenhuma quadra na cidade, lá no Bandanal, lá no povoado Bandanal, antes de chegar ali. E estava lá, a quadra linda, coberta com vestiário, e a minha palestra foi lá para os educadores. E eles me mostrando os resultados. O selo Prefeito da Educação conferido pelo governador, o selo do Pacto Nacional pela Criança Alfabetizada, que foi entregue pelo presidente Lula para o prefeito municipal, e os resultados da alfabetização lá em cima. Agora, segunda-feira, eu vou para Godofredo Viana, numa escola que foi reconstruída pelo Estado, e vou em Amapá, no Maranhão, que não tinha escola de ensino médio. Foi inaugurada na nossa gestão. Minha e do Flávio, a primeira escola de ensino médio da cidade de Amapá do Maranhão está lá entregue e é onde eu vou proferir a palestra. Porque são resultados concretos, efetivos. Agora, o que está assim dentro dessas escolas é que é o mais importante, porque parede no ensino tijolo não aprende. É muito importante ter estrutura, climatização, carteira boa, mas é importante demais ter professor motivado, recebendo bem. É importante demais ter essas formações continuadas, que é o que eu tenho percorrido no Maranhão, e o que é mais importante, ter esse processo de ensino-aprendizagem. É ensinar a aprender e ver o resultado nas crianças. Eu tenho certeza, Oswaldo, que quando um pai e uma mãe vê seu filhinho lendo, escrevendo bem, ou seu filho já adolescente, tendo aprovação no Enem, tendo aprovação no vestibular e entrando na universidade, ele vê, agora eu vi que o resultado do meu imposto foi bem utilizado. E é isso que eu tenho visto, Maranhão afora. Ô Felipe, vamos falar de um outro assunto que inclusive você teve em Brasília agora recentemente, na companhia do deputado Carlos Lula, do Rodrigo Lago, para tratar a respeito de uma questão do Fundef. Nós temos aí 15% desse dinheiro do Fundef que está bloqueado. Existe uma demanda judicial muito séria que estão ainda discutindo do ponto de vista jurídico se advogados vão pegar nesse montante que é direito líquido e certo dos professores ou não. O que é que você pode dizer para a categoria, o que é que você pode afirmar depois dessa sua viagem a Brasília, onde você foi lá ouvir, inclusive, juristas, esteve com integrantes do Judiciário Brasileiro para conversar sobre esse assunto? O Oswaldo falou tudo. Esse é direito líquido e certo dos professores. Os 15% são dos professores. Para que todo mundo entenda. A ação é de 2003. O Maranhão começou com essa ação em 2003. Quem entrou com a ação foi o Estado do Maranhão através da PGE. Um período que foi de 98 até 2006. Onde o Maranhão contestava, né? O Estado cobrava da União. Cobrava da União. O Estado cobrava da União essa diferença. Perfeito. O Estado ganhou a ação. Em 2015 ela transitou em julgado. Em 2022, agora, há menos de 3 anos, o juiz mandou expedir o precatório. Foi suspenso o precatório pelo Supremo Tribunal Federal pelo ministro Cássio Nunes. Aí, esses advogados, eles fizeram uma petição no processo, falando o básico, que é o que está na lei, que é o que está na Constituição, ou seja, que 60% tem que ser para os professores e 40% tem que ser para investimentos. Isso já estava, inclusive, na decisão. Aí, por causa disso, eles pediram 15% do valor destinado aos professores. Então, nem pegou os 40% do Estado, pegou apenas 15% do valor dos professores. Agora, a gente só fala 15%. Vocês sabem quanto custa esses 15%? Em média de quanto? Qual o percentual? 487 milhões de reais. 487 milhões de reais que querem tirar das contas dos professores que trabalharam esses anos todos, que deixaram de receber o dinheiro que era devido a eles, para entregar para 3 escritórios de advocacia que não são nem do Maranhão. Eu estive lá nessa audiência em Brasília com os advogados que não são do Maranhão. Tivemos eu, Rodrigo Lago, Carlos Lula, que são advogados de muitos professores, inclusive eu estava com o vice-governador, o procurador-geral do Estado estava lá, e eles estavam querendo fazer um acordo com o dinheiro que é dos professores para pagar os advogados. E nós nos manifestamos contra e não houve acordo. Como é que está essa situação hoje? Esse dinheiro continua bloqueado, mas o ministro Cássio Nunes, que bloqueou esse recurso, tem que levar isso agora para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, são os 11 ministros que vão decidir
Isso pode acontecer a qualquer momento e esse dinheiro é dos professores. Eu tenho muita convicção de que nós vamos ganhar, até porque a Procuradoria-Geral do Estado diz que é dos professores, a Procuradoria-Geral da República diz que é dos professores, a Advocacia-Geral da União diz que é dos professores, a Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão diz que é dos professores e nós temos a plena convicção jurídica disso. Então, a qualquer momento essa decisão sai e o que eu estou assim, querendo muito é que isso saia antes da segunda parcela, porque a segunda parcela vai ser paga a qualquer momento também. A União vai começar a pagar os precatórios agora, a partir do mês de março. Então, pode cair em março, pode cair em abril, pode cair em maio. A partir desse momento já vai ter a segunda parcela para os professores da rede estadual. E aí ainda terá o bloqueio de mais 15%, que totaliza os 487, como eu te disse. A nossa força jurídica, política, é para que esse recurso seja imediatamente liberado, para que os professores possam receber a primeira parcela dos 15% e quando cair a segunda, já cair sem desconto. O Felipe Camarão é ludovicense? Por um acidente geográfico, eu nasci no Rio de Janeiro, tu acredita? E minha mãe fazia medicina lá, hoje tem o título de cidadão da Ludovicense maranhense. Mas o que o Felipe Camarão falar ou comentar a respeito dos ludovicenses do estado do Maranhão fala garantido pela votação que teve, como vice-governador também ao lado do Carlos Brandão, como procurador de carreira, como professor universitário. E nós estamos atravessando aqui os ludovicenses, os raposenses, os ribamarenses, os luminenses, estamos atravessando um momento agora muito conturbado que diz respeito a essa greve que está envolvendo os rodoviários da região metropolitana, de parte da região metropolitana, de um lado e do outro lado, o segmento de empresas, de consórcios, os empresários do transporte público. Ontem o senhor emitiu uma opinião, inclusive está na sua rede social, que nós colocamos aqui no nosso programa, no programa de ontem, na televisão. Hoje eu exibi esse seu pronunciamento, essa sua fala também, lá no meu programa de rádio, na Rádio Mais FM, onde a sua opinião, achei uma opinião sensacional, formidável do ponto de vista técnico-jurídico. Aí eu pergunto para você, você está acompanhando essa situação? O que você acha? Você reafirma o que você disse a respeito da aquisição administrativa dos ônibus junto às empresas, sem a necessidade, talvez, de se fazer essa questão de aplicativo, como está sendo sugerido pelo prefeito de São Luís, de encaminhar para a Câmara um projeto, coisas dessa natureza. Ou seja, esse caminho poderia ter sido encurtado para, pelo menos, resolver momentaneamente essa situação, enquanto não se realiza a licitação, Felipe? Perfeito, Oswaldo. Eu reafirmo e tenho plena convicção de que esta solução proposta não foi a mais adequada. É muito difícil mesmo operacionalizar aplicativo, carro de aplicativo, né, Uber, táxi, o que quer que seja, para a população que usa transporte coletivo em São Luís do Maranhão. Eu fiz uma pergunta na minha rede social, não era provocativa, nada, eu queria realmente saber, eu não sabia até então. Inclusive você enalteceu a coragem do prefeito. Foi, eu não sabia quantos táxis e quantos Ubers nós temos em São Luís. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas são cerca de 1.600 táxis e cerca de 2.400 Ubers. Então dá 4.000 carros com aplicativo, 4.000 veículos com aplicativo. Se cada um puder transportar 3 pessoas, 4 vezes 3 dá 12. Seriam 12.000 pessoas que fossem atendidas, vamos assim, ser muito benevolentes, né? No entanto, são mais de 500.000 pessoas, são cerca de 600.000 pessoas que usam diariamente o transporte coletivo aqui em São Luís. Então, assim, tecnicamente, humanamente é impossível esta ser a solução momentânea. Eu acho que existe uma solução estrutural que é a nova licitação. Concordo. Por isso que falei no vídeo que a decisão do prefeito foi corajosa, foi ousada, mas não acho que tenha sido a melhor. Reafirmei e parabenizo a Câmara de Vereadores que aprovou imediatamente o projeto de lei, sem alterações, e entregou nas mãos do prefeito. E até agora nós não tivemos nenhuma manifestação de como isso será operacionalizado. Já estamos com mais de 24 horas, né? Pois é. E aí eu vou explicar para vocês como é que isso poderia ser resolvido juridicamente. Nós temos uma experiência no Maranhão. No Ferry Boat a gente fez isso na época do Flávio, com a MOB. É um instituto chamado requisição administrativa. Existe isso em lei, existe no contrato, existe no edital. Quando o particular, que são as empresas de ônibus, não prestam o serviço adequadamente, entrou greve, não sei o que, está discutindo tarifa, o que a prefeitura pode fazer? Não é que poderia não, pode fazer até hoje se quiser. Faz o instituto da requisição. Toma conta dos ônibus e presta o serviço, porque o serviço é público de responsabilidade do município. Se o município quisesse prestar esse serviço diretamente para uma empresa estatal, por exemplo, poderia.
mas preferiu fazer a concessão. Ok. Mas se está tendo esse problema, como é que a gente vai atender 600 mil pessoas no transporte público? Tem que ser através dos ônibus. Não tem como comprar novos ônibus, não tem como alugar novos ônibus. É só usar os que tem aí. Claro que a prefeitura iria pagar diretamente o combustível, iria pagar diretamente o salário dos funcionários, mas isso tudo é previsto em lei. Existe isso previsto em lei. Era muito mais fácil porque os ônibus continuariam a rodar normalmente. Então esta que foi a minha sugestão. E aí avancei na minha sugestão e disse que os próximos 2 passos, na minha opinião, que o prefeito deve fazer, o primeiro é instituir o passe livre estudantil, porque isso foi aprovado em plebiscito Eu na já eleição até comentei passada. que qualquer assunto que remeta à licitação, à discussão de transporte público, não pode ficar de fora, não pode se desprezar 89% da população de São Luís que disseram que tem que ser implementado o passe livre estudantil. Ponto. Isso aí tem que ser discutido, tem que ser implementado. Foi aprovado pela população. E o terceiro ponto, né, na minha opinião, porque a requisição, discutir o passe livre estudantil bom, se tem esse recurso todo, o prefeito falou em 89 milhões por ano, se ele tiver que dar subsídio agora para não ter reajuste, ele vai ter que aumentar esse valor, vamos supor que se fosse 100 milhões por ano. É saber como é que se aplica esse recurso todo, Oswaldo, e se discutir passe livre no transporte coletivo. Isso é uma coisa impossível? Não, Calcaia no Ceará faz isso, Maricá no Rio de Janeiro faz isso. Existe forma de fazer. Teresina já discute o passe livre no VLT aos domingos? Já discute. A gente pode fazer tarifa diferenciada por horário, por dia da semana. Por exemplo, colocar uma tarifa mais barata durante a semana e uma tarifa um pouquinho mais cara ao final de semana. Colocar no momento que a pessoa está indo para o trabalho uma tarifa diferenciada. Isso é chamado de tarifa modular, né? De acordo com o horário de funcionamento. E existem diversas experiências em outras prefeituras nesse sentido. Já que o debate está aí, Oswaldo, em nenhum momento eu quis criticar ou torcer contra. Eu apenas estou dando a minha opinião técnico-jurídica de como o problema pode ser solucionado a curtíssimo prazo, ou seja, imediatamente, e colocando estruturalmente que de médio prazo a gente já precisa debater novos avanços para o transporte de São Luís. Vice-governador, mas tem algo que está me deixando incomodado, não sei o senhor, a opinião pública, as pessoas que estão em casa. Por exemplo, nos últimos 4 anos, a administração do atual prefeito de São Luís repassou ao sistema como subsídio 154 milhões de reais. Começou lá em 2021 com 7 milhões e meio, 2022 16 milhões, foi só aumentando, 2023 42 milhões, 2024 89 milhões. Esse sistema começou lá através do Tadeu Palácio, que deixou 2 terminais construídos e edificados, mais de 1.000 ônibus no sistema. Depois nós tivemos quem? Nós tivemos o Castelo, que manteve, nós tivemos o Edivaldo, que ampliou, criou o terminal da Coab, do São Cristóvão e da BR, ou seja, e não repassava para o sistema valores vultuosos, 154 milhões em 4 anos e de 2021 para 2024 só aumentou. E eu estou incomodado, eu não sei se as outras pessoas de São Luís também sentem esse mesmo incômodo e questionar o porquê. Mas o problema agora está com as empresas. Mas por que alimentou as empresas nos últimos 4 anos com 154 milhões de reais? São perguntas que a gente não tem resposta ainda, vice-governador. Perguntas que não temos resposta e lembrando que na campanha o atual prefeito prometeu a construção de mais 2 terminais de integração. 3. Mais 3. Luizão, Anjo da Guarda e Cidade Olímpica. Foi verdade, tinha esquecido da Cidade Olímpica. É verdade, mais 3 terminais, isso não foi feito. O nosso sistema, portanto, não funciona a contento. Houve esse investimento todo nas empresas. E agora, como é que vai ficar essa situação? A gente sabe que esse debate jurídico assim, severo, porque são 20 anos de concessão podendo ser prorrogado por mais 10. Então, isso vai ter debate judicial, provavelmente, porque as empresas não vão querer entregar isso só assim, né, Oswaldo? A gente também tem que ser muito claro em relação a isso. E, para completar, eu não posso aqui deixar de destacar que o governo do estado resolveu o problema do semiurbano. Pois é, esse é o ponto que eu ia tocar com o senhor. Como é que o Carlos Brandão, o governador Carlos Brandão, governo do estado, o Adriano Sarney e a MOB, resolveram, sentaram, porque a MOB sempre se posicionou apresentando propostas. Sempre. Desde as primeiras reuniões sempre foi bem propositivo, com soluções, com propostas.
Ou seja, e ontem à noite chegaram a um consenso e o sistema semiurbano voltou dentro de propostas apresentadas pelo governo do estado e o município de São Luís não conseguiu. Sem reajuste tarifário, diga-se de passagem, não houve reajuste para o usuário do transporte e hoje os ônibus já funcionaram, mas o de São Luís não funcionou. Então, vejam que foi uma solução consensuada, dialogada, tradicional, eu posso até assim chamar, não teve nenhuma ideia mirabolante, né, de transporte por aplicativo e resolveu o problema. E, no entanto, a população sofre. E aí, Oswaldo, sofre quem? Quem vai para o trabalho, quem precisa ir para a escola, quem precisa ir para a universidade, quem precisa ir para uma consulta. Deixa eu lhe explicar. Hoje, lá no meu programa na Rádio Mais FM, um cidadão me ligou, fiquei penalizado com ele, porque ele disse, olha, eu tinha um procedimento médico hoje, cheguei na unidade para marcar, para fazer, e disseram que vão remarcar para uma outra data. Ou seja, vice-governador, doença não aguarda, doença não espera. Não aguarda. E aí vamos colocar o outro lado agora. A pessoa, o empresário, o empregador que está esperando a pessoa para trabalhar, para abrir seu comércio, para abrir sua loja, para abrir seu restaurante, como é que vai? Cadê a cozinheira? Cadê o garçom? Cadê a pessoa que vai trabalhar? O comércio está sofrendo um impacto absurdo. A pessoa não pode fazer as suas compras. Agora, nesse final de semana, vai ter pré-carnaval, a pessoa tem o direito à cultura, ao lazer. Domingo vai ter concurso público para professor da rede municipal, por acaso. Como é que as pessoas vão fazer essa prova no domingo? Então, já começam a trazer alguns transtornos que, se demorar mais alguns dias, eu temo por um caos na cidade. Fora que, Oswaldo, nós todos aqui moramos em São Luís, eu estou 41 anos já em São Luís, eu tenho 43 de vida, 41 anos morando em São Luís. Vocês sabem como é que o trânsito fica, né? Nesse período de greve do transporte. E, quero manifestar meu apoio incondicional aos rodoviários, ao trabalhador do transporte rodoviário. Eu quero manifestar aqui meu total apoio, porque são trabalhadores que merecem o nosso respeito, merecem a nossa consideração, de forma alguma a culpa é deles. Então a gente também não pode sair buscando culpados, Oswaldo. Eu acho que a gente precisa encontrar a solução. E por isso que a minha proposta foi no sentido de ajudar o prefeito. E, aliás, me coloco à disposição mais uma vez. Me coloquei no vídeo das redes sociais, me coloco aqui publicamente à disposição do prefeito e da sua equipe para debater juridicamente, para debater tecnicamente algumas propostas para ajudar. O que eu quero é ajudar a população. E você tem experiência e conhecimento como vice-governador e como procurador também de carreira. Com certeza. Vice-governador, recentemente eu liguei para o senhor para saber a sua posição a respeito de uma possibilidade de o senhor ir para o Tribunal de Contas do Estado. E era muito cedo da manhã nesse dia, eu acho que era 6 horas, 6h30 da manhã, que eu lhe incomodei. E eu lembro bem que a sua resposta disse, não, por enquanto não é uma possibilidade. E lá no final da mensagem eu disse, eu ainda quero ser governador do estado do Maranhão. Eu me lembro bem dessa sua resposta. Recentemente nós tivemos uma pesquisa onde o senhor já começa a pontuar muitíssimo bem nessa pesquisa. Como é que você recebeu o resultado desse levantamento, onde os maranhenses já lhe colocam, já projetam o seu nome numa eventual disputa lá na frente ao governo do estado do Maranhão em 2026? Extremamente lisonjeado, honrado pela lembrança dos eleitores maranhenses, independente de qualquer resultado, só de ser referenciado, ser citado, de aparecer pontuando com 2 dígitos em qualquer pesquisa, para mim é uma alegria imensa, é uma honra. Principalmente porque eu tenho 20 anos de vida pública, eu comecei em 2005 como presidente do PROCON aqui no Maranhão, você lembra disso, Oswaldo? Eu já fui presidente do PROCON 2 vezes, em 2005 e 2011. Já fui secretário de Educação, como você bem lembrou, já fui secretário de Cultura, de Governo, presidente da Fundação Memória Republicana, reitor do IEMA, já fui chefe da Procuradoria Federal do INSS, da UFMA, lá em Imperatriz, já fui chefe da Procuradoria, já fui chefe da Procuradoria Federal do Maranhão. Então, já passei por diversos cargos ao longo de 20 anos e hoje tenho a honra de ser vice-governador do Estado, depois de ter sido secretário de Educação por 7 anos. Mas, efetivamente, eu nunca disputei uma eleição. Eu nunca fui para a urna eleitoral. Já fui conselheiro da OAB, já fui candidato lá. Fui candidato como vice-governador, encabeçada a chapa pelo Brandão. Mas, então, o meu nome nunca foi testado nas urnas, efetivamente como candidato principal. Então, eu, assim, com muita alegria, com muita honra, que eu recebi este resultado. Claro que tudo está muito cedo ainda, isso tem que ser debatido internamente, tem a liderança do governador Carlos Brandão, que é o governador que vai liderar este processo todo, mas eu costumo dizer, Oswaldo, que eu quero ser o candidato do presidente Lula, quero ser o candidato do governador Carlos Brandão, como quero que ele seja o meu candidato a senador, mas eu, sobretudo, quero ser o candidato do povo do Maranhão, quero ser candidato do povo do Maranhão, mas não é um projeto pessoal. Isso, eu nunca farei uma batalha pessoal sobre isso. O que eu quero é ajudar o povo do Maranhão. Porque, se você perguntar, Felipe, por que você entrou na política? Você é procurador federal, professor doutor da UFMA, professor da UNDB, professor do Unicelma. Por que você entrou na política? Eu entrei justamente por me sentir
em débito com o povo do Maranhão, diante de tudo que eu recebi desse Estado e dessa gente. Eu sou fruto da educação pública. Eu sou formado na Universidade Federal do Maranhão. Minha especialização é na Universidade Federal do Maranhão. Meus 2 mestrados em Educação e em Direito são na Universidade Federal do Maranhão. Meu doutorado é lá. Eu sou professor da universidade. O meu concurso eu passei aqui no Maranhão. Eu tenho 2 filhas, uma enteada, minha esposa, todas maranhenses, todas ludovicenses. Minha vida é aqui. Meu pai é maranhense, vocês conhecem, o Fio Camarão. A minha família, parte de mãe, é maranhense, de Viana, da Baixada. Né? Fui comedor de chibéu lá na minha infância. Brincava lá em Viana com meus primos. Andava aqui na zona rural de São Luís e Santa Bárbara com meu pai, quando ele foi vereador aqui da capital. Então eu fui criado neste ambiente. E aí depois, quando eu me tornei secretário do Flávio, Oswaldo, eu tive uma oportunidade ímpar, que vale mais do que tudo isso que eu te falei, dos meus títulos todos, ou dos meus diplomas todos, que foi conhecer o Maranhão de verdade. Hoje eu conheço os 217 municípios maranhenses, um por um. Já fui várias vezes em todos eles, não só na sede urbana, mas na zona rural, inaugurando escolas dignas. Foram mais de 1.500 escolas inauguradas no meu período como secretário. E a gente entregava escola, entregava biblioteca, entregava a quadra poliesportiva, entregava, sabe o quê? O poço com o sistema simplificado de abastecimento. Eu tive a oportunidade de ver no interior de Paulo Ramos uma criança olhar pela primeira vez um vaso sanitário. Olha, uma privada, sabe o quê? E chegar assim, tia, para mim na minha equipe, o que é isso? E ela dizia, minha filha é uma privada. Eu nunca tinha visto. Não tinha privada. Ela tinha 11 anos de idade. Tive a oportunidade de Fortaleza dos Nogueiras, no povoado Muriçoca, eu vi pela primeira vez uma criança olhar um computador e dizer, meu Deus, eu só tinha visto isso pela televisão. Então, essas coisas, tive a oportunidade de ver um senhor com 76 anos, o governador Newton Bello, ler uma carta e dizer assim, esta é a primeira carta que eu escrevo para a minha namorada, que era a esposa dele de 74 anos. Eles estavam há mais de 50 casados. E leu a primeira carta de amor que ele fez na vida. Como vi um senhor com 80 e poucos anos ser alfabetizado pela neta, lá em Aldeias Altas. A neta dele, chorando aos prantos na formatura, alfabetizou o avô, que era lavrador. Então, são essas coisas que eu me sinto com a obrigação de continuar esse projeto, Oswaldo. Do Escola Digna, de EMA, de Escola em Tempo Integral, de Restaurante Popular, de Policlínica, sabe? Assim, dessa macropolítica que é voltado para as pessoas. Para a pessoa ter um HTO, entendeu? Ter um hospital do câncer para poder cuidar da sua saúde. Ter centro de hemodiálise, não tinha nenhum centro de hemodiálise. O Flávio implantou os primeiros no interior do estado. Gente, não tinha UTI, nem Imperatriz, nem Balsa. Pela primeira vez temos UTIs na saúde pública. Então, esse conjunto de coisas que me levou a entrar na política. E quando a gente vê que as coisas podem acontecer, é por isso que eu me movo. Diariamente, durmo e acordo pensando em ajudar o próximo. Aí pode ser como governador, pode ser com qualquer outra coisa. Eu quero me colocar à disposição do povo do Maranhão, sobretudo. Vice-governador, mas eu creio, esse é meu ponto de vista, que inevitavelmente o senhor, primeiramente, será candidato ao governo do Estado e talvez, inevitavelmente, o senhor será governador, porque a conjuntura política está lhe levando, vai levar para esse local. O senhor é do partido do presidente da República. O senhor é do partido do presidente da República. O presidente da República vai para uma reeleição, vai precisar do fortalecimento da candidatura dele e dos seus aliados nos estados. Aqui ele tem como aliados o Flávio Dino, tem o Carlos Lula, tem o Brandão, tem o senhor, tem o Rodrigo Lago, tem o deputado Júlio. Ou seja, tem uma gama de um grupo muito grande que vão ter que fortalecer o nome do Lula aqui. Ou seja, e o senhor é o nome do grupo, pode-se dizer, no momento. Eu acho que, inevitavelmente, o senhor é candidato e, inevitavelmente, o próximo governador do estado do Maranhão. Posso até estar enganado, né? Não, amém. Mas vamos cravar, vamos deixar essa entrevista gravada para a gente ver lá no futuro. Está nas mãos de Deus e do povo do Maranhão. Eu sempre entrego a minha vida a Deus e estarei sempre fazendo o que for melhor para o povo do Maranhão. Vou continuar trabalhando. E a relação com o Brandão, tá boa? Tá politicamente, boa. Com os demais segmentos do grupo? Tá boa. Eu converso com todo mundo, Oswaldo. Eu sempre procuro não ter inimizades. Eu não levo absolutamente nada para o lado pessoal. Eu sempre procuro construir pontes. Eu sempre procuro, inclusive, pensar no dia de amanhã, porque a política é muito momentânea. Uhum. Quantas vezes a gente já viu pessoas que brigavam e estavam no mesmo palanque no dia seguinte, né? O eleitor às vezes não entende isso, né? Aqui no estado do Maranhão, Cafeteiro e Zé Sarney brigaram a vida toda. Aí terminaram praticamente, o Cafeteira já foi, o Sarney ainda está, mas unidos, próximos, né? Então, assim, e a gente tem alguma divergência ou outra. Ora, tem pessoas que têm divergência até de time de futebol, às vezes de religião, é normal. Agora, tem coisas que se convergem.
E quando a gente encontra pessoas na política, que é o meu caso, de convergência, que é trabalhar para o bem, trabalhar para a população, ser uma pessoa honesta, proba, aí a gente começa a encontrar algumas coisas assim, alguns projetos em comum, certo? Olha, é para ajudar a população, por isso que eu aqui, Oswaldo, faço questão de não criticar o prefeito de São Luís. O que eu falei do transporte não foi de forma nenhuma para torcer contra ou para criticar, eu estou querendo ajudar, porque eu estou percebendo que ele quer resolver um problema. Então, quando a gente tem essas convergências, nós não estamos em lados opostos, a gente está do mesmo lado. Muitas vezes as pessoas podem até não perceber isso, né? E eu, mais ainda com o Brandão, que ele é o governador, eu sou o vice. Mais do que nunca a gente é do mesmo lado, é do mesmo time. E para mim a prioridade em 2026, claro, é a reeleição do presidente Lula. É um projeto que eu acredito, eu sou do partido dele. Entendeu? Então, assim, o que eu puder fazer para conservar a democracia no nosso país, conservar as políticas públicas que ele tem implementado, como Bolsa Família, Pé de Meia licenciatura, que eu fiz até ontem um vídeo sobre isso, Minha Casa Minha Vida, todos esses programas eu vou continuar fazendo porque acredito que é o melhor para a população. E o Lula, como eu disse lá no início do meu comentário, tem dado assistência, tem encaminhado ministros técnicos para o Estado do Maranhão para viabilizar políticas públicas e implementar políticas públicas no Maranhão, né? Todos os meses, pelo menos 3 a 4 ministros vêm aqui no Maranhão, constantemente, lançar programas, fazer entregas, anunciar obras, inaugurar. Então, o Lula já veio aqui, todo mundo sabe, já veio 2 vezes, já teve em Alcântara, já teve ali na Litorânea, anunciando a extensão da Litorânea. Então, não é só coisa de campanha, sabe? A gente tem resultados efetivos. Então, eu acho que tudo vai caminhar bem e vai depender aí, como eu disse, de Deus e da população maranhense. Vice-governador, queremos agradecer a sua presença em nosso programa. Quero que você leve o nosso abraço ao meu grande amigo Fio Camarão, né, o seu pai, a sua família. Muito obrigado. Agradeço a ele pela amizade que nós nutrimos e mantemos e desejar sucesso e volte outras vezes aqui no nosso programa. A casa é sua. Você viu que quando a sua chegada hoje aqui deu um toque a mais no programa e na casa. Obrigado, Oswaldo. Obrigado. Eu agradeço aqui a toda a equipe da TV, agradeço ao meu amigo Manel Ribeiro, amigo do meu pai também, chamava Manel de tio, né? E quero agradecer a todos que nos assistiram, que nos deram a oportunidade. Voltarei outras vezes, vamos nos encontrar na rádio também. Vamos lá. E tem muita coisa boa para falar para o Maranhão. Um grande abraço. Conversei com o vice-governador do Estado do Maranhão, Felipe Camarão. Eu peço licença a vocês agora. Depois desse papo, eu vou ao intervalo comercial. Voltamos já já com o nosso Agora Maranhão. Aguarde.